Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Solucionática mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o processo de formação das palavras. Fique comigo até o final para que você consiga aprender um pouco mais sobre este assunto. Para quem não é inscrito, inscreva-se e deixe o seu like. Bom, hoje nós vamos conseguir finalmente compreender um pouco mais sobre este assunto, tá? Que é um assunto muito comum, muito dado em escolas, em faculdades e principalmente cai em concurso público, tá? Cai no Enem, cai em diversas instituições em que você precisa conhecer e principalmente para você passar. Você só consegue passar se você tem uma base boa em gramática, tá? Então o assunto de hoje ele é sobre o processo em que as palavras são feitas, são construídas, tá? Então nós temos aqui a primeira palavra de hoje, que é a palavra antissépticos, tá? Está até no plural aqui, antissépticos. Como que seria a formação dela? Então nós vamos ver hoje isso. Olha aqui, antissépticos, eu tenho um anti. Esse anti é um prefixo, não é isso? Nós temos aqui infelizmente, nós temos aqui prefixos, temos o radical, temos o sufixo. Então nós vamos ver isso hoje também. Reações, olha aqui, o re, juntamente com o seu radical. Cooperam, tem o co. Girassol, aqui nós temos dois radicais, nós vamos ver isso hoje. Como é que é a palavra que é formada por dois radicais. Pernalta, tá? Então pernalta é formada por perna mais alta. Tá? Então nós vamos também compreender esse processo. Envelhecimento, tá? Então nós temos aí dois elementos que vão se unir a um radical para formar uma palavra. Rejuvenescer, aí você tem o re e você tem o enescer juntamente com o radical. Ok? Bom, prosseguindo. Derivação, tá? Então, o que é a derivação? Derivação é um processo de formação de palavras que consiste na adição de afixos a uma base primitiva, tá? Então essa base primitiva nós vamos aqui chamar de radical, ok? Ou não, para formar palavras que expressam nossa maneira de significar a realidade. Então nós temos a palavra infelizmente, que é um radical. Qual é o radical de infelizmente, gente? É feliz. Esse é o radical. Tá, então nós temos aqui o in e o mente. Não é isso? Infelizmente é formada por dois afixos aqui. Nós temos o in e temos o mente. Um prefixo e um sufixo ligado ao radical. Composição, processo de formação lexical que utiliza dois ou mais radicais para construir uma nova palavra, tá? Então nós temos Bolsa Família, tá? Nós temos dois radicais aqui para compor uma palavra. Girassol, olha aí, gira mais sol, dá origem a girassol. E de acordo com a nova ortografia, quando nós temos o primeiro elemento, tá, terminado aqui em vogal e o segundo elemento iniciado por S, nós temos o sol aqui, gira mais sol, tá? Então você não tem aqui hífen, você simplesmente terá o S duplicado, né? O que chamam de redobro, tá? Então olha aqui, o S é duplicado aqui, tá? Então você tem dois elementos
Mas se eu tenho um S no segundo elemento, que é sol, a palavra sol, essa palavra sol, ela vai, obviamente, duplicar esse S. Tá? Então essa é uma composição. Pernalta, como vimos no primeiro slide ali, como nós vimos ali na primeira parte, você tem perna mais alta, que vai dar origem a pernalta. Ok? Então esse aqui é um processo bem interessante, que é de composição. Próximo. Derivação. O que é derivação? Então você tem vários tipos de derivação. Você tem derivação prefixal, você tem derivação sufixal, você tem derivação parassintética ou parassíntese. Temos derivação regressiva imprópria e temos derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Tá? Então, a derivação prefixal é quando nós acrescentamos, né? Você então aqui acrescenta, né, o que é um prefixo, a palavra primitiva. Então você tem aqui a palavra inútil, temos aqui um radical e temos o in, que é um prefixo. Mas na verdade esse útil é uma palavra primitiva, tá? Então aqui você tem a palavra primitiva. Ok? Então essa palavra primitiva, ela recebe um prefixo. Ok? O que é o sufixo? É o acréscimo de sufixo à palavra primitiva. Então antes você tinha a palavra primitiva sendo acrescentada um prefixo, né? Agora nós temos uma palavra primitiva que vai receber um sufixo. Olha aqui. A palavra primitiva aqui é clara, que vai receber, né, esse sufixo mente aqui, claramente. Tá? Joia aqui? Vamos continuar. Parassintética ou parassíntese é o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. A palavra primitiva, olha aqui, ó, enlatado. Tá? Enlatado. No caso aqui, olha aqui, ó, esse processo é responsável pela formação de verbos, de palavra substantiva ou adjetiva. Então, nós temos aqui uma palavra primitiva que é lata, e ela passa a ser importante, porque através dela nós conseguimos compreender, né, esse processo. Se eu estou falando de parassintético, eu estou colocando para no início e no fim, e no meio nós temos a palavra primitiva. Ok? Então esse processo é bem interessante, porque ele vai dar origem a verbos, tá? Olha aqui, ó, verbos, e também a substantivos ou adjetivos. Opa, deixa eu apagar aqui. Tá? Tá, então isso é bem interessante. Regressiva é a redução de palavra primitiva. Nesse processo, forma-se substantivos abstratos por derivação regressiva de formas verbais. Então, ajuda, ajudar. Ou se estiver lá no enunciado lá, que ele vai perguntar qual é o processo de formação, e você tem ajuda e ajudar, né? Ajuda de ajudar e tal. Então aí você começa a refletir que é um processo regressivo. É bem fácil, é bem tranquilo aqui. Então você passa, você cria uma redução, né? Então a palavra primitiva, ela é reduzida, tá? Então aí você forma substantivo, abstrato, e assim vai. Olha aqui, ó. Imprópria é a alteração de classe gramatical da palavra primitiva. Então aqui é um pouco mais complexo, porque aí você já tem a mudança de classe morfológica, classe gramatical. Então se você tinha um verbo, o verbo ele vai mudar. Ele vai passar a ser, por exemplo, como diz aqui no nosso exemplo, ó, o jantar de verbo para substantivo é um Judas.
de substantivo próprio para comum. Então, você vai ter praticamente uma mudança de classe. Se eu tenho uma classe, você terá outra classe. E a última derivação aqui é a prefixal e sufixal. É o acréscimo não simultâneo de um prefixo ou o sufixo a uma base comum no radical. Então você tem aqui, ó, infelizmente. Então você tem uma base que é feliz, né? Você tem feliz aqui e você tem um acréscimo de um prefixo e um sufixo. Tá? Então aqui não tem nenhum problema para nós entendermos, nós compreendermos esse processo de derivação prefixal e sufixal. É bem diferente do parasintético, não tem como confundir. Tá? Aqui nós formamos advérbios, tá? Infelizmente, advérbio de modo. Beleza? Bom, derivação prefixal, quando acrescentamos um prefixo à palavra primitiva. Exemplo, o re, né? Aí o prefixo re, fazer, né? O fazer é uma palavra primitiva que vai dar origem à derivação prefixal, tá? Então, refazer aí seria, através do processo de formação de palavras, uma derivação prefixal, refazer. Então, refazer, descumprir, incomum, impróprio, desleal, desconectar, desabilitar e imoral são derivações prefixais. Joinha, belezinha? Vamos lá. Derivação sufixal, quando acrescentamos um sufixo à palavra primitiva. Exemplo, ponta, palavra primitiva, mais eiro, sufixo, que vai dar origem à derivação sufixal ponteiro. Nós temos outros exemplos, olha aqui. Motociclista, pianista, adorável, felizmente, funkeiro, rapidamente, esnobismo e negritude. Show? Beleza? Prosseguindo. Derivação parasintética ocorre quando há um determinado radical, né? Acrescenta-se ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Exemplo, re, o prefixo, mais pátria, palavra primitiva, mais ar, sufixo. Então nós temos aí repatriar, que é uma derivação parasintética. Rejuvenescer, encabeçar, empobrecer, envelhecer, amedrontar e emparedar. São os exemplos que eu utilizei aqui para que nós possamos compreender a derivação parasintética. Então essa derivação parasintética é também bem tranquila. Ok? Não há muita dúvida. Bom, observação. A palavra só é formada por parassíntese se ao tirarmos o prefixo ou sufixo ela deixar de ter sentido. Não existe, por exemplo, a palavra patriar. Olha aqui que interessante que eu trago. Então, patriar, repatriar não existe. Tá? Então, se eu tenho a palavra repatriar, tá? A minha classificação é bem mais fácil. Eu tirando o re, né? Fica bem interessante de entender que é uma derivação parasintética ou parassíntese. Se tirar o prefixo e sufixo, a palavra continua, né, com o sentido. Dizemos que ela foi formada por derivação prefixal-sufixal. Então, assim, se eu tenho derivação prefixal-sufixal, é só observar aqui, ó. Olha aqui, o radical, como é que ele está intacto, né? Nós temos aqui prefixo e sufixo. Eu tirei aqui, ó, não vai perder. Feliz existe, né? Se eu tenho aqui só a palavra feliz, olha aqui, existe a palavra feliz, não é isso? Se eu deixar infeliz existe, se eu deixar felizmente existe. Então aqui eu sei que é uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal. Continuando. Bom, a derivação regressiva, nesse caso, né, nós precisamos entender que ela, ao contrário, né, do que nós estudamos, é uma palavra que não aumenta sua forma e sim diminui.
tá? Então você vai ter aí uma redução, digamos, né? Então esse processo dá principalmente origem a substantivos a partir de verbos e ocorre com a substituição da terminação do verbo pelas desinências o, e o. Convém notar que todo substantivo formado por derivação regressiva termina em a, em e o, tá? E indica uma ação. Então, para exemplificar esse processo, vamos considerar aqui as duas palavras que eu trago grifadas aqui na frase. Olha aqui, ó, grifada essa aqui, ó. O resgate. Ficou ruim isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho aqui o resgate de passageiros foi feito através da âncora, tá? Então essas duas palavras que eu marquei, resgate e âncora, nós precisamos atentar para o seguinte: resgate termina em e indica a ação de resgatar. Logo, formada por derivação regressiva, ok? Âncora termina em a, mas não indica a ação, portanto não é formada por derivação regressiva. Trata-se de uma palavra primitiva, tá? Então aqui nós precisamos atentar para esse problema. Continuando. Então, resgate, choro, luta, combate, toque, ajuda, auxílio e canto. São esses tipos de exemplos para derivação regressiva. E derivação imprópria, gente? É a passagem de uma palavra que pertence a determinada classe gramatical. Substantivo, adjetivo, advérbio, etc. Tá? Então nós vamos ter essa mudança dessas classes aqui, tá? Olha aí o exemplo. Fumar é o quê? É um verbo. Então fica aí, ó, o fumar, tá? Então verbo passa para substantivo. Se eu aqui tem a classe gramatical verbo, aqui a classe gramatical substantivo. Então aí eu tenho uma derivação imprópria. Ok? Vira determinada por pronomes ou artigos. Claro, aqui nós temos, olha aqui, gente, um adjetivo. E aqui ela fala claro. Ela fala claramente. É uma outra classe gramatical, é um advérbio. Então, antes eu tinha um adjetivo e agora eu tenho um advérbio. Para finalizar aí a explicação da aula de hoje, nós vamos sempre notar essa mudança de classe para a derivação imprópria. Nós não podemos esquecer, tá? Bom, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Fui!